com o técnico Léo Condé do Vitória. Vamos lá, coletiva com o Léo Condé. Léo Condé, boa noite. O que é que faltou hoje para o Vitória sair vitorioso, apesar de mais um jogo que o Vitória teve controlado, o adversário se expôs muito pouco, apesar do Lucas ter feito ali poucas defesas, mas o que faltou para o Vitória sair vitorioso hoje do Barradão? Bom, um jogo muito difícil, a gente já imaginava a dificuldade que a gente enfrentaria pela boa equipe do Juventude, bem organizada, bem treinada, com bons jogadores, uma mescla de jogadores jovens e jogadores experientes, e que veio para jogar por uma bola, né? Truncou o jogo, picou muito o jogo, a arbitragem também levou o jogo dessa forma, aceitou, permitiu, mas no primeiro tempo a gente ficou muito ansioso quando tinha a bola, querendo chegar no gol adversário de qualquer forma, de forma meio atrapalhada, e a gente no intervalo pediu para que a gente ficasse um pouquinho mais com a bola, rodasse, circulasse, aproximasse acima de tudo. A gente estava muito espaçado e a gente conseguiu melhorar, né, nossa dinâmica no segundo tempo. Pecamos muito na penúltima bola, talvez um pouquinho da ansiedade ali de querer fazer o gol de qualquer maneira, talvez era a bola para tentar uma aproximação ali, uma infiltração. A gente cruzou muitas bolas ali meio que de forma um pouco desorganizada, mas no todo assim, foi um jogo difícil contra um bom adversário, que eu acredito que vai entrar forte nessa reta final para brigar pelo acesso. A gente fica chateado por não ter conseguido o resultado positivo, mas ao mesmo tempo, dos males o menor, a gente consegue pontuar, consegue segurar um adversário direto ali, mantendo 8 pontos de vantagem para essas 4 rodadas finais. Léo, você acha que o Vitória utilizou demais a ligação direta, sobretudo no primeiro tempo? Como eu falei, a gente ficou muito ansioso ali, querendo fazer o jogo direto, querendo chegar no gol adversário de qualquer forma. Corrigimos isso no intervalo, e aí a gente melhorou bastante a nossa dinâmica de jogo, né? Principalmente a partir do momento da entrada do Giovani, que é um jogador que pisa mais, aproxima mais dos volantes ali. Mas eu acho que a gente, no segundo tempo, a gente não foi tão incisivo, né, como deveria ser para conseguir sair vitorioso. Mas de qualquer forma, a gente sabe que nem todo jogo vai conseguir o melhor encaixe, vai conseguir o melhor jogo. Os adversários também, vai estudando a nossa equipe, vai neutralizando algumas situações também, que é normal. A gente vinha de uma sequência aí de 6 jogos, a gente tinha vencido 5, o jogo que a gente perdeu contra o Criciúma lá, a gente também fez um bom jogo. Então a gente sabe que nessa reta final agora a gente vai ter que se reinventar um pouco aí pelo grau de dificuldade que vai ser as partidas. Léo, boa noite. Você perdeu o Yuri Castilho para essa partida, a gente não sabe por quanto tempo ainda ele vai ficar de fora, mas ele é um jogador que costuma arrastar bastante o lateral direito, né? Que falta que ele fez hoje para você? Qual foi a falta que o Yuri Castilho fez para o time do Vitória? É mais por característica, né? O Yuri, ele consegue tanto arrastar pro individual, pelo lado do campo, mas ele também tem a capacidade de vir um pouco pelo meio, para a gente fazer um quarto homem ali pelo meio, um jogo de aproximação, né? O Matheus Gonçalves e o Zé Hugo já são jogadores mais de lado de campo mesmo, de 1 contra 1, levar a bola para o fundo, levar para o individual. O Mateuzinho, né, talvez possa fazer essa função. Vamos avaliar o que a gente vai trabalhar ao longo da semana em cima da equipe do Vila Nova. Léo, boa noite. Você falou sobre ansiedade, né? Reta final de campeonato, junto à parte psicológica, a parte física que já está no limite, todo mundo cansado. Mas como é para você administrar essa parte psicológica nessa reta final de campeonato? É normal, todos já querem resolver o quanto antes, né? Claro que acho que ninguém imaginava a gente chegar nessa condição faltando 4 rodadas com a pontuação que a gente tem, mas a gente sabe que tem os adversários também que vão criar dificuldade. O sentimento nosso é de tentar resolver o quanto antes a situação do acesso, porém
Isso é totalmente normal, a gente lida com o ser humano. No intervalo a gente conseguiu trazer eles para aquilo que eles vêm fazendo no campeonato inteiro. A gente já teve outros momentos que se criou uma expectativa grande para determinadas partidas aqui. A gente também já saiu de momentos adversos que o grupo mostrou maturidade e experiência para sobressair em relação às adversidades. Então, tenho certeza que ao longo da semana a gente vai trabalhar para a gente conseguir fazer o nosso melhor jogo na próxima partida. Léo, eu gostaria de saber por que o uso do Matheus Gonçalves entre os 11 iniciais e especialmente as alterações depois durante o jogo e do Zeca na lateral esquerda no lugar do Edson Lucas. O Matheus era uma opção ou ele ou o Zé Hugo naquele momento ali. A gente... dentro do que a gente avaliou do adversário, a gente precisava ter um pouquinho mais de bola. O Matheus retém um pouco mais a bola em relação ao Zé. O Zé é mais de arrasto, de levar a bola para o fundo, é aquele jogador mais incisivo. E a gente também tinha que ter um jogador que aproximasse um pouquinho mais da característica do Yuri, para a gente não mudar muito a estrutura da equipe que vinha jogando bem nas últimas 6 partidas. Em relação ao Zeca, a gente tentou criar uma dinâmica diferente ali, de fazer uma saída de 3 e dar amplitude com o Zé Hugo e amplitude com o Raylan, né? Deu um pouco mais de liberdade para o Raylan no lado direito. A gente até conseguiu em alguns momentos chegar, mas a tomada de decisão no último terço que não funcionou. Você perdeu o Dudu, né, pelo 3º cartão amarelo. Normalmente o Matheus Trindade que briga ali naquela posição. Queria que você falasse da diferença, o que perde, o que ganha com a saída do Dudu. Ali os 3 vêm revezando bastante, já jogaram juntos ali, já fez esse casamento ali do Trindade com o Dudu, com o Rodrigo e Dudu. Temos também outras, é uma posição que a gente tem muitas outras opções, né? Aí depende daquilo que a gente analisa do adversário. O próprio GG também tem sido muito utilizado. Vamos avaliar ao longo da semana. A gente já conhece a equipe do Vila, mas é claro que agora mudou um pouco, o novo treinador. Eles mudaram na partida de ontem contra o Atlético um pouco a dinâmica de jogo deles, e vamos avaliar aí para a gente tomar a melhor decisão ao longo da semana. Você vem para uma partida agora contra o Vila Nova, onde o Vila Nova vem de uma vitória, de um clássico, conseguiu fazer esse jogo na virada. E eu lhe pergunto, como é que vai ser para trabalhar essa semana? Um pouco mais tranquilo, abriu ainda uma margem para o 2º colocado, abriu uma margem também ali para o 5º colocado. Como é que vai ser esse trabalho para manter um pouco mais de tranquilidade até para os seus próprios jogadores, que, como você falou hoje, praticamente ansiosos aí para tentar resolver a parada hoje? A gente fica a lição da partida de hoje. A gente não fez um jogo ruim hoje, nós fizemos um jogo um pouco abaixo daquilo que a gente normalmente joga, né? Mas de qualquer forma é a gente continuar trabalhando aquilo que a gente fez na maior parte do campeonato, sabendo que vamos pegar um bom adversário que vem realmente de um bom resultado, mas a gente, mais do que o adversário, é a gente fazer, né, bem o nosso trabalho. Então eu acredito que foram raros momentos da competição que a gente não conseguiu, né, sair de uma situação adversa e conseguir fazer um bom jogo, e é o que a gente espera na próxima partida contra o Vila. Léo, boa noite. Falta pouco, né, para o Vitória conquistar o seu principal objetivo na temporada. Eu gostaria de saber, após o jogo de hoje, qual foi a mensagem que você passou ali, jogadores lá no vestiário, já que eles estavam tão ansiosos, né, para poder dar esse presente à torcida no jogo de hoje. E eu gostaria de saber também como é que o profissional e também a pessoa Léo Condé, como é que está com isso tudo, sendo que falta pouco até para você entrar na história do Esporte Clube Vitória. Bom, a gente passou para os atletas ali no vestiário que, assim, infelizmente não conseguimos o resultado positivo, mas também não podemos descartar que nesse momento da competição você marcar um adversário direto não deixa de ser algo positivo, né? Então a gente passou que agora é recuperar, esfriar a cabeça, fazer uma boa semana de trabalho, como a gente, como eu falei agora há pouco, a gente está sempre fazendo. Eu acho que não tem como ser diferente disso, para a gente chegar bem estruturado no domingo. Em relação a mim, a gente
como todos, a expectativa nossa é de terminar da melhor forma possível a competição, mas sabendo que tem o processo, respeitar o processo. Não adianta a gente querer achar que vai definir domingo contra o Vila, ou contra o Novo, talvez vai ser contra o Novo Horizontino, talvez contra o Sport, e se tiver de ser na última rodada, vai ser na... Então a gente está preparado para tudo, a gente está preparado para ir passo a passo e chegar, né, em cada partida da melhor forma possível. Boa noite, Léo Condé. Douglas Santana, repórter do BNews. Hoje a gente viu um Juventude, né, com a proposta de jogo de tentar dificultar as jogadas ofensivas do Vitória e conseguiu durante boa parte do jogo. Qual a estratégia que você pode traçar de diferente para poder vir surpreender a equipe do Vila Nova no próximo jogo aqui dentro do Barradão? Depende muito da característica do adversário. Às vezes uma equipe tenta fazer o mesmo que outra faz e às vezes não tem os atletas com a mesma característica, não tem a mesma dinâmica. O Juventude é um time que tem uma boa saída de bola, uma aproximação muito boa dos volantes, dos meias ali. O Jadson, que faz uma função de marcar fora a passagem de lateral e vem por dentro para fazer a superioridade no meio e dificulta muito a marcação, a pressão que normalmente a gente tenta exercer em relação aos adversários. E então, assim, na maioria dos jogos a gente conseguiu fazer isso bem. O que a gente pecou muito hoje, principalmente no primeiro tempo, foi em relação ao nosso jogo, que a gente não trocamos muitos passes, algo que é uma das equipes que tem, assim, está entre as 5, 6 equipes que tem mais posse de bola, que tem mais troca de passe assertiva, e a gente conseguiu fazer isso no segundo tempo. Talvez até pelo desgaste do primeiro tempo, que a gente ofereceu uma transição para eles, que eles até chegaram umas 2 vezes em condições de fazer o gol. No segundo tempo a gente já não ofertou essa transição, a gente teve um controle maior do jogo. É isso que a gente tem que procurar fazer nas partidas seguintes. Entrevista encerrada.